Viva Voz, com Vera Magalhães. Vera Magalhães, boa noite, tudo bem? Boa noite, Muniz, boa noite, Nadédia, ouvintes e também quem nos assiste nesse fim de tarde, início de noite. Boa noite, Vera. Vera, vamos fazer um resumo aí do dia e da semana. Foi uma sexta-feira inesquecível, né? Com tanta coisa acontecendo, o governo teve que recuar, era quase meia-noite dessa madrugada, né? Quando eles vieram a público, recuaram de parte da medida de aumento de IOF para algumas operações. Foi um recuo confuso, teve muito ruído. O que aconteceu no final das contas dessa vez para uma outra operação tão mal programada, tão mal comunicada por parte do governo? É inacreditável, né, que a gente tenha de falar sobre isso em coisas que são bolas tão cantadas quanto essa. A gente falou desde a semana passada que havia uma enorme expectativa quanto ao anúncio do quê? Do congelamento de recursos do orçamento. Era esse o anúncio que todo mundo esperava, sobre o qual até o secretário executivo do Ministério da Fazenda vinha falando, falou em Nova York, falou em entrevistas, ou seja, todo mundo preparado para ouvir uma coisa. E o governo achou por bem, e não é a primeira vez que isso acontece, misturar um outro assunto, um assunto surpresa no meio do anúncio, que veio a ser a mudança das regras para a cobrança de IOF em várias operações. Numa tentativa, segundo o governo, de evitar ali que os mais ricos, de novo, deixassem de pagar imposto, que é uma cruzada praticamente que o governo vem empreendendo, mas soando como o que exatamente para grandes setores do mercado que ficaram de cara muito alarmados, irritados, etc. Olha, o governo não vai conseguir cumprir a meta fiscal fazendo economia e está vindo arrecadar mais dinheiro, vai precisar aumentar a arrecadação para chegar na sua meta fiscal de déficit zero. Então, praticamente, essa misturada das estações jogou por terra o esforço de fazer um corte de 31 bilhões, que não é pouca coisa. Uma operação absolutamente não combinada com ninguém, e que expôs, de novo, uma divisão interna no governo. Houve uma reunião depois do anúncio, em que o ministro Fernando Haddad participou por videoconferência, ele já estava em São Paulo, e da qual participaram aqui, lá em Brasília, o ministro Rui Costa, da Casa Civil, o Sidônio, da SECOM, e a ministra Gleice Hoffmann, em que o tom foi de acusação de parte a parte, a Haddad dizendo que a Casa Civil sabia das medidas, a Casa Civil dizendo que não sabia do teor do decreto. Resultado foi um tweet, uma série de tweets da Fazenda, às 23h41. A não ser que tenha caído uma bomba, que tenha morrido alguém, que governo faz anúncios em rede social às 23h41? É inacreditável. E aí o ministro Fernando Haddad justificou o recuo como tendo sido algo muito ágil. Nós tínhamos que fazer com agilidade, mas denota o contrário, uma total falta de planejamento por parte do mesmo governo, de sintonia entre as suas diferentes pastas, e o presidente deixando o barco correr solto num assunto que não é trivial. A questão fiscal é a questão mais delicada que esse governo tem que enfrentar. O Haddad é o ministro mais responsável pelo sucesso ou fracasso do governo Lula. E as chances de erro que ele ou outros ligados a ele tinham já se esgotaram. Esse episódio, além de expor essa divisão, ainda mostrou uma certa rusga entre ele e o presidente do Banco Central, o Gabriel Galípolo, que antes eram aliados. Então, tudo de muito ruim. E a emenda pode ter saído pior que o soneto, porque aquelas áreas em que o aumento de IOF foi mantido também estão sob questionamento. E foi tanta bagunça, né, que ficou esquecido o objetivo geral em si do anúncio de ontem, né, que era o congelamento de 31 bilhões do orçamento. Como você disse, não é pouca coisa, acabou ficando em segundo plano, terceiro plano, mas tinha sido considerado o suficiente esse número em si, Vera? Olha, ele estava em linha com o que o mercado estava projetando que fosse necessário, Nadédia, mas o que aconteceu? E que, além, né, dessa confusão toda ter turvado totalmente o anúncio,
O que ficou claro ali no primeiro relatório de receitas e despesas foi que as receitas estavam superestimadas e não se realizaram na sua totalidade, e aí tem uma série de explicações do governo de por que isso aconteceu, e que as despesas continuam muito altas e sem sinal de queda num horizonte próximo. Você pode congelar receitas do orçamento, e o governo fez isso numa quantidade que foi considerada mais ou menos suficiente, que era o que o mercado estimava, mas ali para frente o que você tem quando você olha os números são despesas pressionando fortemente o arcabouço. É um arcabouço que está ali no limite do limite da sua viabilidade e que vai exigir outros desses cortes que são circunstanciais, que são pontuais, mas que o governo não encara no longo prazo. O governo não fez a tarefa de mexer nas vinculações que são de gastos ali permanentes e que vão crescendo ano a ano, não resolve a questão do crescimento dos gastos previdenciários e de benefícios como o BPC, e ainda não apresentou uma solução para a questão dos precatórios, que é uma outra bomba relógio já programada para estourar. Então, tem um certo pessimismo quanto a esses números que são de longo e médio prazo, e que o anúncio de ontem, por mais que tenha sido uma bolada, hoje um auxiliar do presidente estava falando, olha, para o PT não é pouca coisa congelar 31 bilhões no ano pré-eleitoral, então nem um sacrifício assim tão grande, eles conseguiram comunicar bem e mostrar, olha só como nós somos responsáveis, estamos aqui cortando nos nossos próprios programas, porque fizeram todo esse barata voa e porque no longo prazo o arcabouço vai se mostrando mais frágil do que a equipe econômica quer admitir. Ô, Vera, esse episódio todo não só tinha como objetivo acalmar o mercado, como aconteceu, né, num momento de um relativo bom humor ali do mercado, né? A Bolsa tinha acabado de bater o recorde de 140 mil pontos nos últimos dias, mas tudo isso que aconteceu de ontem para hoje acabou trazendo essa taquicardia toda no mercado. Afinal, é tudo culpa da comunicação, Vera? Não é da comunicação da Secom, né? O governo trocou o ministro e o que era a expectativa? Que todas as ações mais importantes fossem controladas, fossem previamente discutidas, que tivesse aquela coisa básica que tem em qualquer empresa, em qualquer relacionamento, o que pode dar de errado, qual que é o pior cenário possível, nada disso foi feito. Nesse caso, parece ter havido uma preocupação exacerbada por parte da Fazenda com a possibilidade de um vazamento prévio dessa medida. Então, eles não combinaram com ninguém. E aí não dá para culpar a comunicação. É um erro de comunicação, porque quem comunicou muito mal foi a própria Fazenda, mas não da área responsável por fazer a comunicação. E é incrível, porque é um tipo de erro que já aconteceu lá atrás. Aconteceu no anúncio da isenção do IR, que foi casado com outras medidas fiscais, e aconteceu no fim de 2023, quando o governo soltou uma medida provisória que significava simplesmente a revogação, aliás, a tentativa por medida provisória de uma série de coisas que eles já tinham tentado por projeto de lei e o Congresso não tinha aprovado. Então, 2 outros episódios em que você agia assim no ímpeto e de maneira voluntariosa já tinham se mostrado desastrosos para o governo. Agora, Vera, de tantas crises, né, que o governo está enfrentando, uma das que não são autoprovocadas é a da gripe aviária, né? Ontem, cumprindo a agenda aqui em São Paulo, o vice-presidente Geraldo Alckmin reforçou ali uma tentativa de acalmar, né, de apaziguar, disse que outros países também estão atravessando esse momento difícil, mas que é uma situação que está contida ali e, enfim, tem as barreiras sanitárias. Então, nessa seara, pelo menos, o plano de contingência está sendo implementado com mais fluidez? Sim, Adédia, com menos estardalhaço, seguindo protocolos que são conhecidos, tanto em termos sanitários quanto em termos comerciais, e com uma comunicação mais acertada e menos ali pautada, provavelmente por tentar lacrar ou dar ali alguma resposta muito urgente. Então está tudo mais previsível. Não é bom. Vários partidos suspenderam vários países suspenderam temporariamente a compra de produtos brasileiros, de carne de aves brasileiras, etc.
Mas isso era previsível e isso aconteceu já no passado e depois de 28 dias que o Brasil se mostrar livre de novos casos, as coisas podem começar a voltar ao normal. Então, me parece que, pelo menos nesse caso, está seguindo um protocolo previsível. Não estou querendo dizer que a crise está debelada, que a gente está livre de enfrentar um surto maior, mas neste momento não parece ser o que a gente está prestes a enfrentar. Parece ser uma coisa realmente mais pontual e com medidas que se mostraram ali em linha com o que o mundo todo faz em casos de gripe aviária, em casos semelhantes ao que o Brasil enfrenta. O que também marcou a semana, Vera, só que no judiciário, foi a tomada dos depoimentos ali, das testemunhas, né, ou dos réus também da trama golpista no STF, e com isso surgiram mais confirmações, revelações, detalhes bastante significativos, né, sobre essa trama toda. Dá para dizer que as coisas pioraram para Bolsonaro e os aliados que estão aí envolvidos em toda essa denúncia? Olha, Muniz, dá sim, porque esses depoimentos foram importantes os dessa semana, foram ouvidos os ex-comandantes das três forças durante o governo Bolsonaro, aqueles que participaram de reuniões com o ex-presidente para discutir uma minuta de golpe, discutir outras ações que poderiam levar à supressão da democracia, e ficou muito evidente do depoimento de dois deles, o Brigadeiro Batista Júnior e o General Freire Gomes, que houve sim a instigação por parte de Bolsonaro para aquela situação e a anuência, inclusive, do então comandante da Marinha, Almir Garnier, nesse sentido. Então, tudo isso já constava do inquérito da Polícia Federal, estava na denúncia do Procurador-Geral Paulo Gonet, mas os depoimentos e ali a comprovação, corroboração disso, colocam sim mais em xeque a versão do Bolsonaro e mais em evidência a possibilidade de que as coisas se compliquem para ele logo ali na frente. A semana nessa seara também foi marcada por depoimentos muitas vezes extensos. Hoje mesmo, o ministro Alexandre de Moraes fez ali uma ameaça de prisão contra o ex-deputado Aldo Rebelo, que foi irônico no seu depoimento, quis fazer ali uma peroração sobre a língua portuguesa para ironizar o ministro, e ele não gostou. E a gente teve também o incidente do depoimento do chefe do Departamento de Estado norte-americano, Marco Rubio, numa comissão do Congresso, em que ele aventou a possibilidade do governo Donald Trump sancionar medidas contra o ministro Alexandre de Moraes, tanto de bloqueio de bens quanto de impedimento de que ele ingresse no Brasil. Isso não gerou uma resposta oficial, por enquanto, do Brasil, mas é algo grave, é um precedente bastante complicado de ingerência de um país na soberania de outro. Então, pode ainda ter novas implicações, até porque os bolsonaristas estão alardeando que pode ter coisa na semana que vem a esse respeito. Então, é um capítulo que ainda está em aberto. E no Congresso avançaram duas matérias que deram o que falar essa semana: a flexibilização da legislação ambiental e a emenda do fim da reeleição. Vera, avanços ou retrocessos? Olha, a primeira da flexibilização da legislação ambiental, na verdade, é um claro retrocesso, né? Foi aprovado no Senado, um texto que flexibiliza as regras para concessão de licenciamento ambiental. Um projeto de lei considerado um retrocesso muito grave, um dos mais graves dos últimos anos. Eu me lembro que eu escrevi uma coluna logo no começo do governo Lula, o risco que haveria... Alô? Oi, a gente teve uma interrupçãozinha, mas voltou. Do risco que haveria... Voltou? Voltou. Do risco que haveria de a gente ter um maior retrocesso no governo Lula do que no governo Bolsonaro. E se a boiada passar mais no governo Lula do que no governo Bolsonaro? E a gente está vendo aí um risco grande de que isso aconteça, porque tem uma maioria congressual de direita e um governo de esquerda, e essa maioria se organizando super melhor.
Então, a ministra Marina Silva protestou, mas a gente tem que ver se ela vai ter cacife para fazer com que o presidente vete essa proposta. No plano lá das questões Da reeleição, né? ligadas ao fim da reeleição, sim, ainda é uma coisa mais incipiente, porque ainda está só na CCJ do Senado. Mas também tem retrocessos possíveis aí, porque eles estão reduzindo muito a possibilidade de eleições. É uma eleição só a cada 5 anos, e isso é uma redução da capacidade democrática. Muito bem, Vera, vamos fechar o Viva Voz de hoje com música? Vamos ir por uma razão triste, porque a gente perdeu hoje o Sebastião Salgado, um dos maiores fotógrafos de todos os tempos, certamente o maior nome da fotografia brasileira de todos os tempos, aos 81 anos. Ele que documentou de uma maneira magistral e única, desde as questões ambientais, as importantes questões ambientais, os fluxos migratórios, a questão dos sem terra no Brasil, e vários outros momentos importantes do país. E a música que eu escolhi é uma música que foi escrita e gravada pelo Gilberto Gil a partir de um pedido do Sebastião Salgado, que fez parte de uma campanha do Instituto Terra, que o fotógrafo criou, e que ajuda a fazer uma campanha de reflorestamento da Mata Atlântica, inclusive em terras do Instituto Terra, que é ligado à família do Sebastião Salgado. Então a gente vai ouvir Refloresta e com um enorme pesar por essa morte. Manter em pé o que resta não basta, que alguém virá derrubar o que resta. O jeito é convencer quem devasta a respeitar a floresta. Manter em pé o que resta não basta. Muito bom, belíssima homenagem, Vera. Obrigado por hoje, boa noite, bom final de semana por aí, até semana que vem. Tá bom, para vocês também. Um bom fim de semana para todos. Tchau, tchau. Um beijo, até mais.